Vamos gravar. Isso. Iniciando o emulador aqui. No PC, como é que põe a tela? O que aconteceu? Como põe a tela na sua tela? Pera, eu só entendi o final, cortou. Não, você pode ignorar. Tá. Tá certo. Eu tive a impressão que ele tá com tipo um eco. Vê se em um dos dois aí tá desativado o fone, microfone, o áudio. Deixa só o celular, por exemplo, para você ouvir e para você falar. Vamos ver se melhora. Eu vou desativar o meu microfone, que senão Ah, fica ficou dando perfeito. caso do Agora ficou som. perfeito. É que tava tipo saindo de dois lugares, parece. Tava até meio estranho. Eu falei, uai, será que voltou a funcionar? Mas beleza, ó, então eu vou. A gente parou nesse projetinho aqui. Eu vou deixar ele aqui porque eu pedi para vocês montarem a parte dos quadradinhos aqui. Então eu vou deixar aí até final de semana se puderem testar. Depois me mandem uma foto no Whats mostrando como ficou. E já vamos partir para outra coisa. Vou criar um projeto novo, né? Então, como antes eu já tinha falado, ó, Start a New Flutter. Aqui, vou por rec02. Vou apontar lá para a instalação do Flutter. Ele já inverte aqui, já está padrão com as coisas que a gente fez. Só assim, a título de curiosidade, o Kotlin é uma linguagem tipo um Java também para fazer aplicativos para Android. Dá para fazer no Android Studio. E o Swift para iOS. E dá para incluir eles, e aí você pode programar Kotlin aqui dentro e ter mais recursos, tá? Mas aí já seria outra linguagem. Deixa eu dar um finish que ele vai criar o projeto. Isso. Primeira coisa que eu já vou limpar daqui para baixo. Fazer a estruturinha básica. Até ele tem o STF e o STR. Ele podia ter um main aqui que preenchesse isso automático, viu? E ajudar. Ponto e vírgula aqui. Da outra vez eu mostrei só home aqui dentro. Dessa vez eu vou começar a inserir alguns elementos novos. Então vou por aqui, ó, título 2. Vou por esse nome aqui mesmo, que seria o título do meu aplicativo. E aqui eu vou definir qual é a tela inicial. Vou usar o mesmo modelo que eu usei na aula passada, home screen. Tá. Aqui embaixo, hoje nós vamos montar o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês de forma separada, porque eu vou passar uma atividade que eu vou pedir para vocês montarem isso aqui, ó, tá? Como se fossem 3 botões. Pode até, depois eu mando uma foto no grupo do WhatsApp também. E então eu vou mostrar de forma separada como a gente monta um assim e outro assim.
Na verdade, eu vou mostrar só o do texto e o do ícone. E aí eu vou deixar o do meio para vocês compor ele. Eu acredito que vai dar tempo de fazer isso e também mostrar sobre navegação. Clicar, ir para a próxima tela e voltar. E aí depois, então, a gente termina. Então vamos lá, ó. Qualquer dúvida, pessoal, fala, dá um grito. Se tiver um trecho complicado, me avisa. Porque, não sei, a gente ainda está adaptando aqui, vendo como que a gente passa esse conceito da melhor forma aí para vocês. Então, primeira coisa, aqui ele está reclamando que está errado, que não existe essa função. Vou criar ela aqui embaixo, ó. Vou fazer um STL. Lembrando, o stateless é quando eu não tenho constantes atualizações da tela. Como é um botão estático, eu vou fazer ele assim. Ah, e aí eu vou pôr o nome da minha função ali em cima, ó. Home Screen. Pronto. Se salvar, isso aqui, se eu mandar executar, ó, ele já vai plotar um container aqui no meio. Como está vazio de cor, ele vai vir na cor preta. Bom, enquanto ele gera o pacote aqui, eu vou começar a montar alguma coisa dentro desse container. É só eu não salvar que não dá problema nenhum. Então deixa eu pensar, ó. Vou fazer um container de fundo, quero que ele preencha a tela toda. Assim ele já vai preencher, independente do tamanho da tela do meu aplicativo. Vou colocar uma cor. Mas aqui a gente vai ter um problema, ó. Eu vou mostrar o porquê do problema que eu falei. Colors white. Olha lá, ele plotou preto. Se eu salvar aqui, ele já vai atualizar. Branco. Eu vou digitar alguma coisa aqui só para vocês entenderem o problema que eu tinha falado. Então, por exemplo, faço um filho, que é um elemento dentro desse container, que vai conter um texto. Clique aqui, por exemplo. Olha lá, ele vem sem nenhum tema, sem nenhuma formatação. E aí eu preciso, toda vez que eu for escrever um texto, por exemplo, vir aqui e passar style, falar que não é grifado, falar o tamanho da fonte e tudo mais. Então, para facilitar um pouquinho isso, eu vou fazer o seguinte. Esse container eu vou mudar. Eu vou colocar assim, ó. Vou vir aqui. Aí aparece essa luzinha amarela aqui, ó. Eu venho nela, clico e escolho assim, ó. Wrap with widget. Essa é a primeira opção. Significa que ele pôs um widget aqui, ó, e jogou o container para dentro dele. Aqui em cima, eu vou retornar um scaffold. Só que em vez de widget, o scaffold pede um corpo da página, que seria o corpo do meu aplicativo. Vou salvar. Ah lá, já ficou bem mais bonitinho. O clique aqui está lá em cima ainda. Tá, já eu centralizo ele, deixo mais bonitinho. Então, em 98% dos casos que a gente for trabalhar com o Material, a gente vai trabalhar retornando de início um scaffold. E aí eu venho com as coisas aqui dentro dele, tá? A primeira que eu usei foi body, que foi corpo. Eu vou mostrar para vocês uma outra opção que eu tenho aqui em cima. Ó. Se eu der Ctrl espaço, ele traz algumas opções. E uma muito comum aqui, ó, é o App Bar. Olha só. Ah lá, ó, então o scaffold ele facilita para montar algumas coisas.
E uma delas é essa questão da barrinha de navegação aqui em cima, ó. App bar, barra de título. Eu tenho essa opção de título, eu tenho uma opção que eu posso... Tem algumas, ó. Tá? É bastante comum. Essa Actions, se eu quiser inserir botões aqui na direita, depois eu vou mostrar ainda como funciona. Center Title, se eu colocar True, ele centraliza, ó. Tenho mais aqui, deixa eu ver outra que é bem usada. Background Color é cor de fundo. É isso, aqui é opacidade, se quiser que ela fique transparente, mas não tem muitas coisas diferentes não aqui para montar, tá? Ah, deixa eu aproveitar e mostrar um detalhe aqui, ó. Eu falei para vocês que assim a gente pode estar mudando as cores. Olha lá, ó. Eu consigo também mudar por RGB, tá? Aí o que muda é que é assim, ó, color, ponto. Aqui, ó. Tem essa e tem essa. A diferença é que nessa última aqui, ó, eu tenho o RGB significa vermelho, verde e azul. E o O é opacidade, se ele vai ser transparente ou não. E aqui no ARGB seria o A de alfa, é bem parecido com opacidade, e as mesmas cores, RGB. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar um exemplo que fica melhor para entender. Imagina assim que eu tenho, vou pôr máximo aqui de alfa, RGB. Então, quer ver? Ó, vou até pegar uma cor aqui na internet, cor RGB. Tenho alguma tabelinha aqui, ó, tabela de cores. Ah lá, ó, tem algumas cores. Vou pegar essa daqui, ó. Lá no caso ele usa assim, ó, tá em decimal. Não é hexadecimal. Vou colar aqui, ó, e vou salvar. Deixa eu dar play de novo para ele reconstruir tudo. Então, ó, ele usou aquela cor que tá lá, ó. Copiei aqui e utilizei aqui. Então, Eric, eu não quero usar dessa forma aqui, ó, colors, ponto, o nome da cor. Tudo bem, você pode passar desse jeito. Olha aqui o 255 o que ele faz, ó, vou por 100. Dá uma olhadinha lá na cor como vai ficar. Ele é como se ele deixasse ela um pouco transparente, tá? Então, se eu tivesse elemento por trás, ia começar a aparecer o meu elemento aqui por trás. Por hora, vou deixar assim mesmo. Aí, minha barrinha. Vou deixar ela aqui em cima só para ilustrar. Não vou usar ela agora. Vou continuar aqui no corpo do aplicativo. Então, ó, já tenho uns 20% feito aí, né? Se fosse fazer uma telinha. Vamos lá. Nessa parte de baixo, eu quero que o meu texto, eu vou mudar isso aqui. Em vez de texto, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um outro container. Dentro dele eu vou trabalhar com um tamanho fixo, por exemplo, 200 de largura por 50 de altura. Uma cor, colors. Assim, deixa eu ver. Nossa, ele preencheu tudo por causa desse container aqui, ó. Mas tudo bem. Na hora que eu colocar um elemento dentro dele, ele ajeita. Quer ver, ó? Então, por exemplo, clique aqui. Não aceitou, viu? Pera aí, deixa eu fazer o seguinte. Quando ele vem aqui dentro, ó, ele preenche tudo e aí atrapalha aqui.
Deixa eu pensar num jeito diferente de fazer isso aqui. Eu vou jogar ele dentro de um center. Tá, vou fazer assim, ó. Vou desfazer aqui. Não tem problema. Ele vai centralizar o elemento que eu quero. Aí eu trabalho com 50. Deixa eu colocar 50, 50 aqui. Beleza. Já mais para frente um pouquinho, eu vou até mostrar o que aconteceu aqui, ó. Quando eu inseri um outro botão, eu mostro. Não sei por que acontece isso, mas eu sei que acontece isso. Então, por exemplo, agora quando eu jogo um center aqui e o container dentro, ele não preenche todo o container pi, tá? E é isso aqui que eu quero. Só que eu quero uma largura aqui de uns 200, como se eu fosse fazer um botão, ó. Olha lá, um botãozinho. E aí dentro desse cara aqui, vou fazer o seguinte. Vou colocar um elemento que vai ser o texto escrito. Digite aqui. Ou melhor, clique. Clique aqui. Tem que pôr uma vírgula aqui, ó. Senão eu não posso partir para o próximo elemento. Clique aqui. Olha lá. Clique aqui no botão. Isso. Então, eu fiz isso aqui para eu mostrar alguns detalhes sobre alinhamento e tudo mais. Primeira coisa. O meu container, se eu vier aqui, ó, e pedir para alinhar, eu tenho algumas opções, mas que não alinham o meu texto. Por exemplo, ó, se eu quiser alinhar o meu texto aqui, não é com alignment igual eu fiz no column ou no row. Eu preciso vir aqui dentro do texto e fazer assim, ó. Deixa eu dar uma quebra aqui. Ah lá. Align. E aí eu vou e coloco Text Align Center, por exemplo. Então, quando eu tenho um texto dentro de um container, ele já adota todo esse tamanho aqui para ele trabalhar, e ele tem essa liberdade de trabalhar aqui dentro. E aí eu posso alinhar o meu texto dessa forma aqui, tanto para o centro quanto para a direita, para a esquerda que é left já é padrão, e por aí vai. Uma outra questão aqui, por exemplo, eu quero formatar esse texto, deixar ele mais bonitinho, aumentar o tamanho e tudo mais. Na aula passada eu mostrei isso. Ele tem um elemento que chama style. Eu passo text style, aí eu falo font size, sei lá, 16. Por maior. Quero que dá uma quebra aqui. Olha lá, clica aqui no botão. Se eu quiser mudar a cor, isso. Ficou pra caramba. Branco, vai. Isso. Então, olha só agora o align, dá para até ver ele funcionando melhor. Ó. Isso, ele tem justify também, que é para justificar. Se tivessem várias linhas, ó, então ele vai até o final. Então, por exemplo, você vai colocar um texto, preencher alguma coisa no fundo, você trabalha com container e texto dentro desse container. Se eu
não usar um alinhamento, ó, vou tirar ele, o padrão vai ficar na esquerda. Só alinhar aqui para ficar bonitinho. Isso. Agora eu vou começar a transformar isso aqui num botãozinho mais bonitinho. Então, deixa eu ver, 18. Esse é um tamanho legal. Tá, vamos lá. Eric, mas ficou estranho isso aqui, ó. Tá emendado em cima, eu queria um pouquinho mais para baixo. Tudo bem. Dentro do container, a gente tem essa opção aqui, ó, padding, que seria um espaçamento. Então eu posso vir aqui e falar assim. Vamos jogar um. Se bem que esse espaçamento vai ser para elementos externos, mas eu vou explicar já. Aqui, ó. Ah lá. Então, quando eu joguei um padding 10, espaçamento 10, ele vai pegar aqui, ó, vai colocar 10, 10. Aqui para baixo ele coloca 10, mas se sobrar, fica esse espaço maior. E para a direita também. Por quê? Porque eu falei all. All significa todos. Então, todos os lados vão ficar com espaçamentos. Ah, Eric, como é que muda isso? Eu não quero para todos os lados. Tudo bem, é só fazer assim, ó. Você tem all, que seria para todos os lados. Essa opção aqui, from LTRB, olha que interessante. Ele pede o seu espaçamento na esquerda. Então, por exemplo, 10 na esquerda, no topo, 20 na direita. Não vai fazer diferença, porque depende do espaçamento da esquerda. E embaixo, por exemplo, 20 também. Tá vendo? Aqui espremeu porque eu fiz 20 e 20. E aí ele acabou que sumiu o contexto. Vou fazer assim, ó, 15, 15. Tá lá. Ficou mais centralizadinho e tudo mais. Então isso aqui também é uma opção legal. Tem uma outra aqui, ó, que dá para usar, que é o only. Olha lá, ó, only. Ele é interessante porque eu posso fazer assim, eu quero um espaçamento só no topo. Eu vou lá e digito assim, top, e aí eu especifico, eu quero 20. Ficou muito. 15. Olha lá. Ó, quero na esquerda também. Left, 20. Viram? E aí eu começo a formatar dentro desse container. Lembrando que eu estou com um texto aqui dentro, tá? Eu poderia inserir uma imagem, inserir outro container, inserir um desenho, alguma coisa assim. E trabalhando com esses alinhamentos aqui, ó, para compor isso aqui dentro. Algo que é comum aqui também, que facilitaria a vida, seria eu utilizar esse aqui, ó, simétrico. Porque aí eu faço assim, eu falo que na vertical é assim, de cima para baixo. Sei lá, eu quero 10. Porque 10 aqui é pouco. O que ele faz? Ele joga 15, deixando simétrico em cima e embaixo. Isso é bem interessante também. Bom, vou deixar assim. Vou jogar um na horizontal também. 15 também. É isso. Beleza. Então, ó, do nosso primeiro aqui, o clique aqui, já estou montando lá, ó. O detalhe é que aqui eu já trabalhei com uma sombrinha, né? Parece que ele está em alto relevo. E eu já vou mostrar também como que arredonda a borda. Então, olha só. O meu container, ele tem algumas opções de desenho, assim, pode-se dizer que é de desenho. E aí eu posso vir aqui, ó, logo depois do color, vou pôr aqui, tá? Pode ser lá embaixo, mas não tem problema. Então vou trabalhar com decoration, que seria uma decoração. Aí eu preciso chamar a função box decoration. Aqui dentro eu vou organizar um pouquinho. Aí tem um detalhe, sempre que eu usar o decoration aqui, eu não posso ter o color lá fora, que senão ele dá pau.
Não sei ainda se isso é algum tipo de bug ou o que que é. Mas quer ver, ó. Se eu salvar, olha lá, ele não permite, ele dá problema na cor. Então eu pego esse color, jogo aqui dentro. Pronto, resolvido o problema. Vamos ver o que que esse Box Decoration permite, ó. Primeira coisa, a bordinha nos cantinhos aqui do meu botão. Então eu posso falar para ele assim, ó, border radius. Eu repito aqui a constante, border radius. Ponto. Fala que vai ser circular, que é arredondadinho, e passa um tamanho, por exemplo, 20. Olha lá, ó, arredondou demais. Menos 10. Já ficou agradável. Tá? E a sombra, que é para dar outro efeito bonitinho ali também. Aí é esse. Se eu der um Ctrl espaço, ó, ele abre as opções, tá? Gradiente é se eu quiser fazer de uma cor para outra, né? Ele faz aquele efeito gradiente. Border se eu quiser trabalhar com a borda desse botão. Shape eu posso desenhar em cima dele, depois eu vou até mostrar alguns desenhos que dá para fazer. Imagem para pôr imagem dentro dele. E o Box Shadow é a sombra. Olha só como que eu monto uma sombra aqui, ó. Primeiro, eu preciso passar ela dessa forma aqui, ó. Porque ele vai esperar uma matriz de cores. Eu posso compor essa sombra assim de uma forma bem complicada, mas eu vou passar uma simples aqui, eu vou fazer uma sombra só. Aí eu preciso falar, ó, Box Shadow, e aí aqui dentro eu vou passar a cor dessa sombra. Então, o que que significa eu trabalhar assim, ó, um array? Significa que eu poderia ter uma, duas, três. Ele recortou. Eu poderia ter 3 sombras nesse elemento, de cores diferentes, de intensidades diferentes e tudo mais, tá? Mas não é o caso, porque eu vou mostrar só uma mesmo. Vamos fazer uma sombrinha aqui, cor preta. Vou fazer assim, ó. Colors. Não. Vou salvar. Bom, não dá para ver ainda, porque na verdade ela está por trás do botão, tá? Se eu fizer assim, ó, offset, aí eu consigo chegar ela um pouquinho para o lado, ó. Vou pôr 2,2. É como se eu deslocasse no eixo do X para a direita 2 pixelzinho e para baixo no Y 2 pixelzinho, ó. Vamos ver. Olha lá, a sombrinha apareceu, tá? Então, aí vai dar questão. Preciso trabalhar com uma sombra mais longe. 5 e 5. Olha lá. Nossa, Érico, mais preta assim, ficou muito forte, muito feio. Tudo bem, é só vir aqui na frente da cor. Vocês ainda podem passar assim, ó, ponto. With alpha, isso. Não, with opacidade aqui, ó. Que é a transparência. Essa transparência ela vai de 0 a 1, onde 1 é sem transparência e 0 é o mais transparente possível. Então, se eu passar 1, ó, nenhuma diferença. Se eu passar 0, ele fica transparente. 0,5, vou pôr no meio, ó. Olha lá, já ficou melhor um pouquinho a minha sombra, né? 0,2, bem legal, bem transparentinho. Vou deixar em 0,5, que eu vou mostrar ainda um efeitinho aqui que eu posso pôr nela, ó. Blur Radius. Deixa eu pôr 5. Olha lá, ele dá essa embaçada e fica com um efeito melhor. Só que eu acho que ela ficou longe aqui, como se fosse para fazer um botão. Isso assim ficou melhorzinho. É que ele não tá com um clique ainda, tá? A gente colocaria um efeito de clique depois. Mas eu tenho um botão pronto. Bem parecido aqui com o que eu vou pedir para vocês fazerem, ó. Tá? Então não tem segredo. Tanto os 3 botões aqui, ó. Me digam uma coisa, o que vocês acham aqui para ficar um em cima do outro? Eu trabalho com column ou row? Quem que lembra?
Chuta aí, fala alguma coisa aí. Column ou row para eu trabalhar com um elemento em cima do outro? É o row, né? Então, vamos ver. Eu vou fazer aqui para a gente tirar a prova dos 9. Eu já tenho um botão. Para eu fazer outro, é só eu pegar esse e colar ele embaixo, tá? Então, vou fazer assim, ó. Esse center, que está centralizando aqui, eu vou trocar ele. Vou colocar aqui, ó. Row. Só isso. A diferença é que eu não preciso mais desse charge. Então, eu vou tirar ele, ó. Mas eu vou precisar aqui de encher para mim. Deixa eu tentar fazer um negócio. Não vai aceitar. Isso. A diferença é que o row eu vou trabalhar com tilde. Então eu posso tirar esse cara daqui, ó. Vou dar enter aqui. Vou pegar todo esse container aqui que a gente fez. Vou recortar e vou colar ele aqui dentro. Ah lá. Isso. Chegou um pouquinho para o lado, tudo bem. Vou colar outra aqui embaixo, ó. Depois eu alinho eles. Vírgula, enter. Então, ó, eu tenho... Dentro desse row, eu tenho um primeiro container e tenho um segundo container. Eles estão escritos a mesma coisa. Mesma cor e tudo mais. Eu vou trocar essa cor. O primeiro, ele está azul, vou deixar azul. O segundo, vou colocar ele vermelho. Olha lá, ó. Viu? Então, lembrando, row significa linha. Então, eu estou trabalhando em linha, ó. Um do lado do outro, tá? Uma coisa que eu tenho batido bastante, assim, com o pessoal lá que já estava fazendo comigo, é que aqui nas docs, ó, eu tenho um catálogo de widgets, onde eu tenho todas as funções do Flutter. E a gente está trabalhando com alguns aqui, ó, básico. Olha lá, eu tenho o column, ele mostra no desenho aqui, ó, um em cima do outro. Eu tenho o row, olha lá, um do lado do outro. Vou mostrar aqui o column, como funciona, ó. Olha que legal, ele tem um exemplo mostrando aqui, ó, para trabalhar com texto, ó. Então é bem legal, apesar de estar em inglês aqui, o importante é isso aqui, ó, o exemplo do código e a saída, tá? Então eu vou mudar aqui de row para column. Resolvido, um botãozinho em cima do outro, tá? Ficou feio, ficou grudado. Aí é simples, eu venho aqui logo depois do column, ó, faço assim, main axis alignment, ou seja, o alinhamento no eixo principal, ponto center. Ah, foram para o centro. Tá? Aqui no meio, se eu quiser dar uma separadinha entre eles, eu até mostrei na aula passada, posso fazer isso aqui, ó. É como se eu desenhasse uma caixinha de tamanho 10, altura, na verdade, 10, aqui no meio, ó, entre os dois, tá? E como não tem cor, ela sai vazia, sai transparente. Olha lá, uma caixinha, separou. Ah, Eric, tem outro jeito? Tem. Você pode fazer assim, ó. Vou mostrar outra forma. Poderia desenhar um container, ó. Tenho 10. Não mudou nada, ó, a mesma coisa. Vou aumentar para 20, ó. Vixe, deu 200. Olha lá. Tá? Ainda, não quero ficar fazendo isso. Tudo bem. Faz assim, ó. Você vem nesse container, qualquer um dos dois, tá? Vou vir nesse de cima. Vou vir aqui nessa luzinha amarela. Wrap with padding. Aqui, ó. Então, ele coloca o meu container inteiro, ó, dentro de um padding. Ele já joga até essa linha para mim aqui, ó,
como se ele estivesse jogando um espaçamento em todos os lados de tamanho 8. Olha só. Agora ele tem um espaço aqui de 8, aqui de 8, aqui de 8 e aqui de 8. Ah, eu aprendi que eu não preciso fazer isso, não preciso por todos os lados. É verdade. Você pode vir aqui e falar assim, ó. Only bottom, que é embaixo, um espaçamento de 10. Ah lá, então ele deu um espaçamento, ó, só aqui. Por quê? Porque ele está considerando o botão de cima. Quando eu passo para ele um espaçamento de 10, ele dá um espaçamento desse botão para esse botão. Não confundam com esse padding daqui de dentro, tá? Ele é desse container, ó. É do texto para a borda do meu container. E esse aqui de fora, ele é do meu container inteiro para fora. É um pouquinho confuso, mas depois que começar a montar, começa a pegar um pouquinho o jeito e entender melhor. Sobre o ícone. Então aqui eu não vou trabalhar com texto, eu vou trabalhar com o ícone. Olha lá, ó, vou pôr uma estrelinha. Para fazer isso, pessoal, vou vir no segundo aqui, que é o de baixo. Eu vou fazer assim. Eu vou tirar o filho dele, que é esse elemento aqui, text, ó. Vou tirar ele inteiro, tá? Então tem que ir até o comentário que ele tá. Apaguei. Em vez de eu colocar um texto, eu vou colocar esse widget aqui, ó. Icon. E dentro dele, icons, ponto. E aí eu posso escolher o ícone que eu quero. Por exemplo. Olha lá, ó. Feito um ícone. Ele tem algumas propriedades, tá? Por exemplo, size 15. E 25. Isso. Ele está um pouquinho para baixo aqui, ó, por causa do padding que eu estou usando aqui em cima. Tá? Eu posso mudar aqui, por exemplo, na vertical, jogar 10. Subir um pouquinho. Posso passar aqui também em cor, ó. Colors.white. Olha lá. Ah, eu quero ele para a esquerda. Tudo bem, eu posso tirar o meu padding aqui da horizontal, ó. Ele não foi, porque eu tenho alguma coisa aqui jogando ele para o centro, hein? Quer ver, ó? Vou até fazer um teste. Deixa eu tirar isso aqui inteiro. Ele não quer ir para a esquerda. Tá, então eu posso fazer assim, ó. Ele está saindo no centro. Eu posso vir aqui nesse icon, que é ele, tá? Aqui é o ícone. Eu venho aqui nessa lâmpadazinha. Eu posso jogar ele dentro de um column ou de um row, que aí ele vai quebrar ali, ó. Até mesmo dentro de um padding. Eu acredito que já resolva. Quer ver, ó? Olha lá, então ele coloca um padding e o icon aqui dentro. Aí eu vou jogar aqui 8. Não, vou fazer assim, ó. Only. Para a esquerda, eu vou colocar um espaçamento pequeno de 10. Olha que interessante, ele pegou daqui, ó. Ele não veio para cá. Deixa eu pensar nessa estrutura. Tá. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ele dentro de uma row mesmo. Aqui, ó. Olha lá, então ele coloca um row e o icon aqui dentro. Aí ele... Porque o que acontece? A row, ele faz um elemento que vai de fora a fora aqui no container, ó. E aí esse ícone aqui dentro, ele acaba beirando à esquerda. Se eu quiser alinhar, eu posso fazer igual eu fiz lá em cima, ó. Main axis, posso pôr no centro, ó. Olha lá, foi pro centro. Mas não é isso que eu quero ele na esquerda.
Olha lá. Ah, Eric, ficou grudado. Como é que eu faço aqui? Duas opções. Você pode vir aqui e fazer um size box, porque eu estou desenhando um elemento aqui, ó, antes dele. Por exemplo, ó. Olha lá. Ou você pode fazer igual eu fiz lá em cima. Você vem aqui, amarelinho, e coloca ele dentro de um padding. Olha lá. Só que aqui eu não vou jogar para todos os lados. Eu quero somente para a esquerda 10, vai. Olha lá. Bonitinho, tá? Então você vai compondo o seu elemento. Se eu quisesse vir aqui, ó, eu pego outro elemento desse e colo aqui embaixo, o row me permite isso. Eu posso ter vários aqui dentro, ó, né, dentro desse children. Então eu vou colar aqui, ó. Olha lá, vou salvar. Eu posso ter mais, ó. É isso. Então é isso. Só com isso aqui que a gente já viu, que eu mostrei para vocês, dá para fazer esses 3 botões. O primeiro só com clique aqui, o segundo com um ícone e um texto, e o terceiro que é só um ícone. Vou deixar aí de sugestão para vocês fazerem também. Mandem foto para mim depois. Tá? E aí a gente já parte para outra questão, que é a de navegar entre uma tela e outra. Para navegar entre uma tela e outra, eu vou aproveitar esse mesmo código aqui que eu tenho, vou mudar ele um pouco. Como já está gravado e vocês podem assistir de novo, pausar e tudo mais, eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, apagar isso aqui tudo. Vou dar uma limpada aqui também. É isso. Comecei de novo. Outra tela de aplicativo. Eu vou partir para outra questão, que é o de mandar de uma tela para outra. Então, no meu container, primeiro eu vou fazer um... Deixa eu pensar aqui. Em vez de container, eu vou fazer assim, ó. Vou transformar isso daqui em center. E aqui eu vou inserir um elemento que eu estou mostrando agora. Não tinha mostrado antes, ó. Raised button. Esse cara aqui, ele é um botão pronto. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, child e insiro um texto dentro dele. Ir para a próxima página. Olha lá, ó, já vi um botãozinho. Ele está apagado e não está funcionando porque eu preciso obrigatoriamente de um onPressed, que significa quando pressionar, quando a pessoa clicar. Olha lá, eu salvei. Agora ele já tem até o efeito do clique, ó. Se eu clicar, ele faz alguma coisa. Tanto que se eu fizer assim, ó, print. Oi? Deixa eu ver uma função que chama print aqui, tá? Ó. Vou clicar. Olha lá, ó, mostrou aqui embaixo, na minha saída do console. Oi. Se eu for mostrando, clicando vários, ó. Tá? E assim por diante. Deixa eu tirar o oi daqui, vou deixar assim por enquanto. Então, ó, eu tenho um botão, uma tela, e eu preciso, quando clicar, ir para uma segunda tela. Eu não tenho, eu vou criar essa tela ainda, tá? Vou vir aqui em cima, ó. Eu falei que tudo que nós formos fazer fica dentro de lib. Olha lá o teste, ele está com vermelhinho. Lembra que eu falei que aqui a gente trabalha com arquivos para testar o meu aplicativo. E ele já cria um padrão que faz referência àquele primeiro código. Então eu vou apagar ele. Ele funciona, tá? Não dá erro, mas eu acho chato ficar vermelho aqui. É isso, assim fica bonitinho. Então, ó, o main é minha primeira tela. Vou vir aqui, ó, e vou criar uma segunda tela. Botão direito, New, Dart File. Segunda tela, ponto Dart. Não, na verdade não precisa, tá? Só assim, porque eu já peguei o tipo de arquivo Dart.
Na minha segunda tela eu vou ter assim, ó. Tenho que importar isso. Principal. Na verdade eu não preciso disso, tá? Posso ir direto para a função da minha tela. Vou montar um stateless, que é a minha tela. Olha lá, segunda tela. Vou colocar só uma corzinha, só para a gente ver funcionando, ó. Colors.green. Só isso. Vamos ver o que acontece agora, ó. Nessa primeira, que é bem mais elaborada, com a funçãozinha main aqui dentro, vai ter que chamar a segunda tela. Então eu vou vir aqui dentro do onPressed. Quando eu clicar, eu preciso chamar uma função que chama push. Ela faz parte da biblioteca que chama navigation aqui do Flutter. Então eu preciso fazer assim, ó, navigator.push. Quando eu dou enter, ele já preenche para mim, ó, que eu preciso de um contexto. Se eu deixar context ali, ele já entende que é a tela do meu aplicativo inteiro, ele vai levar em consideração o meu aplicativo. E uma rota, ou seja, para onde que eu vou, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Só para dar uma organizadinha, vou dar um enter aqui. E aqui na rota eu vou chamar outra função, Material Page Route. E dentro dele eu vou passar para onde eu quero ir. Segunda tela. Aqui tem um ponto e vírgula. Isso. Eu comento esse código aqui, ó. Fui para a próxima tela, beleza, foi para a próxima tela. A gente ainda não fez o botão voltar aqui, tá? Por isso que zangou. Deixa eu dar play que ele recarrega a primeira tela de novo. Isso. Então, olha só. Dentro do onPressed, quando clicar, eu chamo o push, que é do Navigator, passando no contexto, que é o meu aplicativo. E aí eu chamei um outro método, que é esse Material Page Route, onde eu preciso informar quem que eu vou chamar. E para eu informar tem que ser desse formato aqui, ó. É como se eu falasse assim, no meu contexto, eu estou chamando a segunda tela. Esse cara aqui é exatamente o nome da minha função lá, ó. Tá? Aqui ele não tem nada a ver, ele está falando... ele achou ruim do jeito que eu escrevi, mas não é erro isso aqui não. Então, quando eu passo assim, eu estou falando para ele, ó, busca no contexto aí que é o meu aplicativo e retorna a segunda tela para mim. Essa flechinha, ela significa return, então estou retornando essa tela. Bom, já retornou, só que essa tela ficou feia, né? Eu preciso fazer mais bonitinha, ó. Então, vou fazer assim. Eu vou vir aqui, onde eu retorno esse container. Vou retornar um scaffold, porque o scaffold já vem bonitinho, vem pronto. Olha lá, ó. Happy bar, um título. Segunda tela. Vou centralizar. Ah lá, que bonitinho, ó. Já tá tomando forma aqui, né, ó. Olha que interessante. Ir para a próxima página, ele já vem até com um botãozinho aqui em cima, uma setinha, voltar, ó. Cliquei, ele volta. Ir para a próxima, voltar. Legal. Nossa, agora eu até esqueci, tem como eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Aqui, ó, automático. Vem aqui, coloco falso. Sumiu, ó. Vou dar play para ir para a primeira tela. E para a próxima. Olha lá, sumiu. Tá? Então, essa opção aqui, ó,
retira o automático. Retiro voltar automático da barra. E aqui embaixo, eu vou fazer o corpo. O meu corpo vai ter só no centro, bem parecido com esse aqui, ó. Tá? Então, no centro, eu vou colocar um elemento que vai ser um botão. Ele vai ter um texto. Voltar para a anterior. Ele vai ter um elemento. Compressed. Eu preciso... Aqui dentro, ele fica esperando uma função, tá? Então, quando eu passo assim, a gente chama de função anônima. Por quê? Porque não tem nenhum nome aqui atrás. E aí, aqui dentro, eu falo o que vai acontecer. Para voltar, é muito mais fácil. Porque, olha só, para ir eu preciso navigator.push. Quando eu vou fazendo push, então vamos supor que eu vou mandando para a segunda, para a terceira, para a quarta, push, 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 push. Olha o que acontece, ele faz assim, ó. Primeira tela, push. Segunda tela, push. Terceira tela e assim por diante. Se em algum momento eu falo assim, ó, faz um pop, ele volta. Faz outro pop, ele volta. E aí que eu não consigo fazer pop mais. Tá, vou mostrar o que é pop. Então eu tenho aqui, vou na segunda tela, onPressed, navigator.pop. Só isso. Ele automaticamente já volta uma tela. Ué. Ah, ele precisa saber onde que ele vai voltar, obedecendo o contexto do meu aplicativo. Vou dar play aqui para carregar tudo de novo. Ir para a próxima página. Cliquei. Voltar para a anterior. Voltou. Viram aqui, ó? Próximo, volta. Próximo, volta. Ah, o botãozinho tá sem graça? Tudo bem, você pode vir aqui nele, ó, e mudar. Colors, ponto, sei lá. Olha lá, mudou. Para a próxima. Voltar. Próximo, voltar. E assim por diante, tá? Então, nossa, a gente já viu bastante conceito aí. Deixa só eu pensar se faltou alguma coisa. Acredito que não. Pelo menos dessa parte básica de botão e navegação entre tela, não é nem botão, é mais a questão de pegar um container e começar a compor tela com ele e navegação entre telas com botões, tá? Uma dica que eu dou, seria interessante vocês verem, deixa eu ver se eu acho aqui. Procurar assim, ó, Flutter clone. Então, por exemplo, Instagram clone Flutter, Uber clone Flutter, WhatsApp clone. O que é isso? O pessoal clona um aplicativo, olha que legal, até do Spotify. Ele monta só o visual, tipo, ele não faz o código. E com isso já dá habilidades para vocês aprenderem a montar essa parte visual. Então, por exemplo, ó, olha lá, ó, desde o início ele cria, começa a montar, ó, olha lá, do jeitinho que estou passando para vocês. Vamos ver aqui um resultado de como fica. Olha lá, já começou com um ícone, olha lá, o column, uma imagem em cima da outra. Ele vai alinhar aqui. Olha que legal, ele jogou o circular para deixar redondinho a imagem aqui dentro. Isso aqui ele fez um list, tá? Eu vou mostrar na próxima aula. Fez um list na horizontal. Então ele vai até montar mesmo como ficaria
a tela de um Instagram. Então é bem legal. Depois, se tiverem oportunidade, fim de semana lá, domingão, não tiver nada para fazer, digita aí, ó, Flutter Clone, vai ter alguns aplicativos aqui. O clone é até do Netflix, que o pessoal monta, tá? De atividade aí, por favor, montem essa tela, me manda a foto. E sobre a navegação, tentem fazer uma terceira tela aqui, ó, tá? Eu tenho a primeira, ir para a próxima. Aqui eu vou ter voltar para a anterior e uma outro botão aqui embaixo, ó. Ir para a próxima, ou ir para a terceira. Foi para lá. E aí voltar para essa daqui. Tentem fazer isso. Esse da tela de avançar e voltar, a outra turma lá não conseguiu montar, não. Vamos ver se alguém consegue. E depois na próxima aula eu comento. Essa daqui é mais fácil, deixei quase pronto. Mas essa da tela, depois eu comento com vocês como fica. Tá bom? Pessoal, é isso. Teve um pouquinho de código aí, hein? Umas coisas novas. Vamos dar uma praticada para gravar isso aí. Se tiver alguma dúvida, me avisa. Se forem fazer atividade agora à noite também e surgir dúvida, até às 22h50, estou de plantão aí. Tá? Tranquilos? Estão por aí? Beleza, senhor. Obrigado. Por nada. Até a próxima. E tentem montar lá, tá bom? Tá bom. Tudo certo, Tchau. Eric.